Olá a todos, acadêmicos da disciplina de meios de hospedagem, curso de turismo, o FMS. Seguimos a continuidade da nossa última aula referente ao setor de governança. Eu peço desculpa por ter fragmentado essa aula em duas. Na verdade, eu gravei toda a aula e me dei conta no final que o som não tinha saído nos 15 últimos slides. Isso fez com que eu tivesse que dividir a aula e regravar a aula da metade para frente. Mas, estando ou não fragmentada, o importante é que a gente dê continuidade no conteúdo para finalizá-lo nesta data ainda de hoje. Enfim, aqueles hotéis que não atuam dessa forma acendem a luz no turn down também, a luz de cabeceira. E nesse momento em que o funcionário já está na unidade habitacional, ele aproveita para retirar o lixo, para organizar as toalhas e, se for o caso ainda, é, trocá-las, né? Então, é um serviço, um agrado que é oferecido a muitos hóspedes de muitos empreendimentos. E ele tem o nome de Turn Down, que é encontrado esse material, esse camareiro precisa preencher, porque o camareiro é provido de uma série de formulários no seu carrinho. Ele vai preencher a data, o número da unidade habitacional, o que foi encontrado e quem era o funcionário daquele momento. E isso vai ser direcionado à governanta ou governante do hotel, que vai lavrar isso num livro de achados e perdidos. E isso vai ficar à disposição do hóspede. O hóspede, no caso, vai ser contatado por e-mail, por telefone, e ou ele vai mandar vir buscar, ou ele vai pedir que seja enviado. E caso ele não dê atenção a isso e o tempo se expire, o hotel ele dá um outro direcionamento para esse produto, que geralmente acaba sendo revertido em benefício dos próprios funcionários, né? Então, cada hotel tem um período em seu regulamento, mas uma base aí é de aguardar até 6 meses para essa questão de uma busca de negociação com o cliente para retirada, né? Se esse cliente não retirar aí, o hotel acaba oferecendo ou dando um outro encaminhamento a esse produto. Então, tudo que é achado no hotel acaba sendo direcionado para o setor de governança para fazer essa gestão de achados e perdidos, ou lost and found, em inglês, como também é conhecido. Além das unidades habitacionais, a gente já mencionou que o setor de governança lida com todas as áreas do hotel, que talvez a única área que ele é proibido de entrar para organizar, higienizar, limpar é a cozinha de um estabelecimento. Nós já mencionamos que a Anvisa tem regras bastante restritas para a invasão do funcionário da governança limpar uma cozinha, isso por questões de saúde mesmo, então cabe à brigada da cozinha desenvolver a limpeza, né, da cozinha, mas do resto a equipe de governança acaba cuidando da limpeza e organização. Por isso que sempre a equipe de governança, liderada por sua governanta e pela auxiliar, essa equipe deve levantar quais são os momentos críticos de todos os setores do hotel. O que eu quero dizer com momentos críticos? Quais são os momentos mais movimentados dos setores para que a equipe de governança, quando estiver limpando, não atrapalhe? Um exemplo, nós bem sabemos que as recepções dos hotéis, elas têm um fluxo maior de movimento entre as 11 da manhã e as 2 da tarde. Isso pelo fato de que entre 11 e 2 da tarde acontecem os check-ins e os check-outs.
Ou seja, existe uma movimentação de hóspede entrando e saindo com mala. Os funcionários da recepção precisam colocar atenção, porque eles vão desenvolver processos operacionais, processos de atendimento. Então, não é conveniente que essa recepção seja limpa entre 11 e 2 da tarde, a não ser que haja uma necessidade. Né, alguém derrubou algum líquido e o recepcionista liga no setor de governança para providenciar uma limpeza urgente. Mas entre 11 e 2 da tarde não é um momento conveniente. Né? Então, esse é o momento crítico da recepção. E é interessante em que o setor de governança levante o momento crítico de todos os setores para que ele consiga criar uma escala de trabalho de maneira com que esses setores, essas áreas estejam sempre limpos, mas que o processo de limpeza não atrapalhe o andamento das atividades dessas outras áreas. Isso porque o setor de governança lida com rol social, com lobby, com corredores, escadas, elevadores, os escritórios das gerências, as salas de reuniões, os espaços de eventos, banheiros sociais, as próprias áreas de serviço, além dos acessos de entrada e saída, jardins, áreas desportivas, áreas de lazer do empreendimento. Então a gente tem que ter esse olhar. E uma outra questão que um hotel precisa ter uma certa preocupação é com relação à definição e aos cuidados que devem ser dados ao enxoval. Enxoval diz respeito a toda roupa de cama e de banho do empreendimento. Então, lençol, fronha, cortina, travesseiro, piso de chão, toalha de mão ou toalha de rosto, toalha de banho, toalha de mesa, tudo isso é considerado enxoval. Né? E basicamente um hotel, para não passar nenhum tipo de apuro, ele precisa ter uma quantidade de estoque de enxoval suficiente para suas atividades diárias. Num cotidiano ou de uma forma mais simplista, solicita-se que o hotel tenha tudo em quádruplo, tudo em 4 vezes a mais. Por que essa forma de comprar 4 vezes a mais? Porque subentende-se que um grupo do enxoval está sendo utilizado, um outro grupo está sendo lavado, um outro grupo está na rouparia central, descansando, esperando para seguir para a rouparia de andares, e da rouparia de andares isso volta e é arrumado nas unidades habitacionais. Então, se eu tenho um hotel com uma cama, eu devo ter 4 jogos de cama. Porque um vai estar em uso, um vai estar lavando, um vai estar na rouparia central, que é o grande guarda-roupa do hotel, e o outro vai estar na rouparia de andares, que são as rouparias menores que ficam próximos às unidades habitacionais, prontos para irem para a unidade habitacional. Lembrando que as rouparias de andares existem, o ideal é que sejam uma para cada 16 unidades habitacionais, e essas rouparias de andares elas são abastecidas pelo menos 2 vezes por semana, com enxoval, com suprimentos que vão que fazem parte do minibar de cada unidade habitacional, então refrigerante, bebida, algum tipo de salgado, doce. Os produtos de limpeza ficam nas rouparias de andar. Os kits de amenidades, os shampoozinhos, sabonetes, toucas que as camareiras deixam no banheiro. E ainda nessa rouparia de andar existe um espaço para no final do turno a camareira estacionar o carrinho dela, existe um tanque e existe um telefone, um interfone de contato com a lavanderia, caso alguma comunicação precisa ser feita de forma mais urgente. Então, basicamente,
adquire-se 4 vezes mais de enxoval do que a quantidade de cama ou de hóspede que vai frequentar o estabelecimento hoteleiro. A gente vai ver logo à frente uma tabela colocada pelo professor Castelli, que é um grande estudioso da hotelaria, e ele nos apresenta em maior detalhe que não necessariamente a gente vai comprar 4 de tudo. Por exemplo, uma cortina, eu não preciso ter 4, porque uma não vai estar lavando, a outra secando, a outra na rouparia central, na outra na rouparia de andares. Então ele coloca alguns itens como edredom, cortina, travesseiro, que eu acabo pegando o número de hóspedes e multiplicando por uma quantidade menor do que 4. E a gente vai ver isso lá na frente. E outra questão que um hoteleiro precisa se preocupar é o material que vai compor esse enxoval. Nós temos as fibras naturais, como o algodão, e nós temos as fibras sintéticas, como o poliéster. E a gente vive essa questão dentro de um hotel, porque a fibra natural ela é muito mais agradável e confortável para utilização, mas ela não tem durabilidade. E o poliéster tem muita durabilidade, mas ele não é agradável, confortável na utilização. Acho que todos nós, em algum momento, já tivemos a experiência de raspar o dedo num lençol e esquentar o dedo, né? E a gente fala, nossa, que desagradável isso. É porque o lençol é de poliéster, ou tem mais poliéster do que o algodão. Então, na hotelaria, a gente vai, enquanto gestor, buscar definir o que é melhor, né? A gente vai perceber que na área de alimentação e bebidas, a maior quantidade de poliéster é positivo. Na área de hospedagem nas unidades habitacionais, é melhor uma valorização da fibra natural do que do poliéster. Já na área de banho, como as toalhas lidam com regiões íntimas e delicadas do nosso corpo, é bem que se dizer, a busca é quase que total por fibras naturais. Então, vai ver, né? O ideal hoje nos enxovais tem sido a busca de 30% de poliéster e 70% de algodão, né? Então, os lençóis com 30% de poliéster, eles ainda mantêm uma durabilidade, mas por ter 70% de algodão, ele é mais confortável, não é? Se fosse 50% poliéster e 50% algodão, talvez o hotel percebesse já uma certa dificuldade, porque esse acréscimo de poliéster ele começa a significar em algumas questões. Um lençol que tem bastante poliéster, ele escorrega, ele não para da cama, ele é mais duro, é menos macio. Então não se utiliza 50% e 50%. Se utiliza 30% de poliéster e 70% de algodão, porque se tem uma maciez, mas se tem uma durabilidade. O ideal seria 100% algodão, mas o hotel não daria conta, porque como a quantidade de lavagem, secagem esse enxoval é submetido à água, altas temperaturas de calandra, de ferro de passar roupa, uma fibra 100% natural, ela não dá conta, né? Então a gente busca aí ser comedido e o que o mercado acaba trabalhando é 30% poliéster e 70% algodão. Embora não esteja apontado nesse slide, é hábito que a hotelaria use enxovais de lisos, sem estampa, e que sejam brancos ou de cor muito clara. A cor clara ela demonstra preocupação com a higiene, né? Assim como no hospital. E as próprias empresas que fabricam toalhas, lençóis, esses grandes nomes da indústria têxtil, eles têm linhas específicas
para a hotelaria, né? Falando ainda de poliéster e fibra natural, as fibras naturais, o algodão, ele ainda se diferencia de acordo com a trama, né? A gente percebe que existe algodão que tem uma trama que quase parece uma peneira e tem algodão que a trama é mais fechadinha. E aí são atribuídos nomes a esses tipos de trama, como cretone, cambraia, percaline, uma mais aberta, outra mais fechada, uma bem fechadinha, mas saber essa nomenclatura não é algo importante para os nossos processos avaliativos, né? Talvez quando estiverem trabalhando na hotelaria ou estagiando, vocês vão perceber que um governante ou uma governanta, por participar dessas feiras hoteleiras em que são vendidos e oferecidos novos produtos e enxovais, etc., talvez esse profissional ele precisa ter uma ideia dos significados dessas diferentes tipologias de trama. Nos restaurantes, diferentemente, a maior porcentagem de sintético é muito positivo, porque o sintético, as toalhas que são mais sintéticas do que naturais, elas amassam muito menos, elas têm um melhor caimento na mesa e elas são mais impermeáveis, de maneira que se é derrubado uma taça de vinho ou de refrigerante, essa bebida vai acabar escorregando para o chão e ela não vai se fixar no tecido, não havendo um risco tão grande de manchas. Então, na área de alimentação e bebidas, a maior porcentagem sintética é interessante. E já nos enxovais de banho, solicita-se aí de 90% acima de 90% de fibras naturais. As toalhas precisam ser macias, ainda que não tão duráveis, mas elas precisam ser confortáveis no tato com o corpo do cliente. Por isso que se utiliza em torno de toalhas 92% algodão, 8% poliéster. Mas aqui está a tabelinha que o professor Castelli fez, né? Então a gente percebe, por exemplo, que toalha de banho para cada hóspede compra-se 4. Né? Então, se o meu hotel tem 100 hóspedes, eu vou comprar 4 toalhas para cada um dos 100 hóspedes. Isso por aquela máxima de que uma vai estar em uso, outra lavando, outra descansando. Toalha de rosto também é contado por hóspede, número 4. Já toalha de piso, né, para aquela que fica frente ao box, é por banheiro, para cada banheiro do hotel eu compro 4. Lençol é por cama, então para cada cama 4. Sobre lençol, por cama, para cada cama eu devo comprar 4. Fronha é pela quantidade de travesseiros. E aí eu vou somar quantos travesseiros eu tenho e multiplicar por 1,2 e vou achar a quantidade de fronhas que eu preciso. Travesseiro é pela quantidade de hóspede. Eu vou pegar a quantidade de hóspede que o hotel pode ter e multiplicar por 1,2. Vou ter a quantidade de travesseiros. E assim vai se apresentando a tabelinha que eu acho que vale bastante a pena lê-la e até simular alguns cálculos. E a gente está tratando, meus caros, da hotelaria. A gente tem que pensar que a realidade da hotelaria hospitalar e da motelaria, essas bases de cálculo talvez não sejam suficientes. Né? A gente sabe que uma única unidade habitacional de um motel, ela faz 4, 5, 6 diárias num único dia. E aí então a quantidade de enxoval precisa ser muito maior. E da mesma forma um hospital, até porque a possibilidade de geração de resíduo, de sujeira num hospital é muito maior. E como é um ambiente que precisa estar constantemente
esterilizado, pelos riscos de infecção, etc., a necessidade de troca é bastante constante. Sobre os equipamentos do setor, quando a gente pensa na gestão do setor de governança, a gente entende, como já dito lá na primeira aula, que a governanta ou o governante assume uma postura de gestor, de administrador, né? Ele gere equipes, então, basicamente, essa função precisa contar com uma estrutura de escritório, né? Então, com calculadora, computador, impressora, ramal telefônico, rádio para comunicação com as camareiras, relógio, grampeador, mesas de trabalho, arquivo, cadeira, televisão, quadro de aviso, armário, como qualquer outro setor administrativo do hotel. E esse profissional ele tem uma série de materiais de expediente, né? O setor de governança lida com muita requisição, então vai pedir para o setor de compras para a disponibilização de materiais de limpeza. O governanta manda para o setor de compras uma requisição. A camareira, para informar a governanta que está precisando nas rouparias de andares de produto de limpeza, ou de amenidades, ou de bebidas, manda uma requisição para a governanta. Os hóspedes que vão solicitar lavagem de roupas, eles preenchem uma requisição que é colocada num saco plástico com a roupa. Então, existe uma infinidade de formulários, cada hotel com uma quantidade, muitos têm informatizado essas solicitações por tablets e aplicativos, mas cada organização vai ter aí uma formatação de um escritório para a atuação desse governante ou da governanta, né? Que se vestem como executivos, até porque fazem visitas fora do hotel, participam de eventos e assim por diante, né? E aí nós temos ainda a rouparia central, que é o grande guarda-roupa do hotel, e nós temos as rouparias menores, denominadas rouparias de andar, e que muitos hotéis chamam de copinha. O que a gente precisa saber é que a rouparia de andar fica, a rouparia central, perdoem, fica junto à lavanderia. E essa lavanderia no hotel nem sempre, infelizmente, tem a melhor localização. E as camareiras que ficam trabalhando nas unidades habitacionais, elas, durante a atuação delas, muitas vezes elas precisam recorrer a algum material e ficaria muito longe ir até a rouparia central. Por isso que existem as rouparias de andares, que são ou que deveriam ser abastecidas a cada 3 dias, 2 vezes por semana, e que ficam os materiais básicos: enxoval, abastecimento de minibar, kit de amenidades, produtos de limpeza, o carrinho de trabalho, um tanque, e isso facilita muito o trabalho dessas camareiras. As rouparias de andar são pequenas, são pequenas, então a capacidade de carga delas não precisa ser grande, porque a cada 2, 3 dias ela é reabastecida. Agora, a rouparia central é bastante grande, porque ela tem que comportar todo o enxoval do hotel, de maneira organizada, separada, identificada. Então, nós temos aí duas realidades na questão do tamanho, e a gente vai ver que os coeficientes de cálculo eles acabam sendo distintos, né? Essa é a diferença da rouparia central, que é só uma, e a rouparia de andares, que deveria ser uma para cada 16. Os principais produtos que fazem parte dessas rouparias: os kits de amenidade, creme hidratante, banho de espuma, sabonete, lustra-sapato, fósforo, caneta, agulheiro, saco de lavanderia, porta-copo, chinelo, lenço de papel, kit dental com escova e creme de dente, papel higiênico. Alguns hotéis oferecem, outros vendem, outros oferecem parte e vendem outros itens. Então a gente encontra aí
uma gama de possibilidade. Produtos de limpeza e utensílios, né, que devem ter em estoque nessas rouparias. Então, desde objetos como vassoura, rodo, balde, borrifador, paninho, pano para vaso sanitário, pano para box, pano para pia, pano para chão, sacos de lixos grandes, medianos, são todos produtos e utensílios que fazem parte ah, do universo das rouparias, sejam elas central ou de andar. Formulários, como já mencionados, são vários, né? Blocos de anotação, a listagem de lavanderia, o cliente está mandando a roupa para a lavanderia, ele vai preencher o que ele está colocando dentro do saco para que a conferencista da lavanderia possa checar. Aqueles doorknobs, que são aqueles cartõezinhos de não perturbe, que a gente coloca do lado de fora quando não quer ser incomodado. Formulários de sugestão, opinários. Hoje, muitos empreendimentos têm feito uma coleta de informações do hóspede ainda durante a estada, como uma maneira de um feedback desse hóspede, até para a empresa conseguir definir melhores estratégias, né? Formulário de minibar, formulário dos ramais úteis, folder, cardápio, etiquetas para identificação de bagagem, enfim, inúmeros tipos de. E aqui eu apresento para vocês é, um padrão, não é regra, obviamente, mas um padrão. Na foto superior à esquerda nós temos o uniforme de uma governanta. A gente percebe que é um uniforme executivo. Um governante estaria de terno. À direita superior nós temos um uniforme de mordomia, então esse mordomo ele vai usar uma casaca, um fraque, um meio fraque e luva. O canto inferior esquerdo nós temos possibilidades de uniforme para camareira. E as camareiras usam vestido porque ao agachar no chão para limpar debaixo da cama o vestido é mais cômodo. E já do lado direito inferior, nós temos um uniforme de faxineira. E o faxineiro ou a faxineira, por subirem escada ou escadas, o uso da calça é mais conveniente. Né? Essa gama de uniforme ela é bastante percebida nos navios na hotelaria marítima, em que na noite do capitão ou na noite de gala, durante um roteiro de cruzeiro, as camareiras, os funcionários acabam também trocando de uniforme. Né? Então existe essa diferenciação e são muitas as empresas hoje especializadas na criação de uniformes para hotelaria, seja ela marítima, hospitalar ou convencional. Algumas máquinas, né? Então, lavadoras, secadoras, a gente precisa desmistificar aquela máquina que a gente tem em casa. As máquinas são industriais. Eu gosto muito dessa primeira foto, porque ela mostra um ambiente de lavanderia não tão saudável, né? Infelizmente, nos projetos de construção de hotéis, a lavanderia ela é pouco pensada e ela acaba sendo alocada no espaço que sobrou, o que é ruim. Né? Então, a gente percebe que a maioria dos hotéis a lavanderia não tem janela, o teto, o pé direito é baixo, as máquinas esquentam muito, é um lugar, assim como a cozinha, que o próprio ambiente muitas vezes gera um estresse naquele que trabalha, né? E estresse pode gerar conflitos. O ideal é que as lavanderias sejam priorizadas num projeto de hotel para que elas tenham as condições adequadas de trabalho. Então, as lavadoras, as secadoras industriais. No canto superior esquerdo, nós temos uma calandra, né? É uma máquina que ela se parece com um cilindro quente e ela passa os lençóis e as toalhas abertas, o que facilita muito,
para o profissional da hotelaria, né? Não ficam marcas, vincos desnecessários nesse. O carrinho de camareira. E aí eu chamo uma atenção porque hoje existem muitos hotéis que têm bangalôs, que têm chalés que ficam distantes uns dos outros. Quando num processo de limpeza a camareira tem que passear por áreas abertas para chegar numa outra unidade habitacional, é importante que esse carrinho tenha as laterais fechadas, né? Porque esse deslocamento em áreas abertas pode fazer com que algum tipo de bichinho, areia, folhas acabem sujando as toalhas que estão limpas e vão ser colocadas na outra unidade habitacional. E aí, desde lá do nosso início, quando nós começamos a apresentar os setores do hotel, eu fui apresentando para vocês alguns coeficientes de, de cálculo para tamanho de área, né? A gente acaba, enquanto profissional da área, oferecendo consultoria para algumas pessoas que querem construir um hotel, uma pousada, e estão perdidas com relação ao tamanho dos espaços. E a gente só consegue ter ideia de quanto vai custar um hotel construído se eu tiver quantos mil metros quadrados ele vai ter. E aí você consegue dar uma ideia mínima para o investidor que aquele hotel que ele deseja construir vai ter no mínimo tantos mil metros quadrados e vai custar no mínimo tantos milhões de reais. Essas medidas que eu passo para vocês, elas não são lei, não são regra, mas elas resultam de estudos de profissionais da área que consideram medidas mínimas satisfatórias para o bom desenvolvimento da atividade. Pode ser feito maior? Obviamente, a pessoa constrói do tamanho que ela quiser. Agora, o pode ser feito menor? Não necessariamente, já que essas são medidas mínimas. E aí a gente mencionou, quando a gente falou de setor administrativo, estudamos recepção, que faz parte desse setor administrativo a recepção, o lobby é o hall de entrada, a sala de estar, a salinha de espera, né, que a gente vai num hotel e fica sentado ali no lobby, telefonia, reservas, gerência, sala de reuniões, etc. Como calcular esse setor administrativo? Esse setor administrativo, primeiro, eu calculo a parte administrativa em si, recepção, telefonia, gerência, que é o número de unidades habitacionais que o meu hotel tem vezes 1 metro quadrado. Depois de calculado isso, eu calculo o saguão principal, número de unidades habitacionais vezes 2 metros quadrados. A gente percebe que o saguão é maior, justamente por essa movimentação de gente, bagagem, etc. Sala de espera, 10% do tamanho que eu encontrar no saguão principal. Então vamos supor que o meu hotel tenha 100 unidades habitacionais. Eu sei que o meu setor administrativo vai ter 100 metros quadrados. Com 100 metros quadrados eu vou ter que me virar para separar um espaço para telefonia, para reservas, para gerência, para sala de reunião, para recepção. Eu sei que o meu saguão principal para um hotel de 100 unidades habitacionais vai ter 200 metros e que a minha sala de espera vai ter 20 metros. Então, a área total desse setor administrativo vai ser 100 metros quadrados mais 200 metros quadrados mais 20 metros quadrados, então vai dar 320 metros quadrados, é um tamanho mínimo para a área total do setor administrativo. E aí nós temos a área de hospedagem, já que a gente falou tanto em camareira, em arrumação das unidades habitacionais. O professor Leandro Bertoli, da Univale, ele, ao desenvolver esse estudo, ele separou as unidades habitacionais de baixo para cima em unidades habitacionais comuns, né, em apartamentos comuns,
que é um apartamento comum? O quarto com banheiro, o vestíbulo. E aí ele já definiu as medidas para os apartamentos convencionais para um hotel de 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, né? Então, um apartamento comum para um hotel de 1 estrela, ele deve ter 15 metros quadrados. Enquanto um apartamento comum para um hotel 5 estrelas, ele deve ter 28 metros quadrados construídos. Depois que ele apresenta essa tabela de apartamento, ele apresenta uma tabela de suítes. Uma suíte comum para um hotel 1 estrela, 25 metros quadrados. Uma suíte comum para um hotel 3 estrelas, 35 metros quadrados. Uma suíte comum para um hotel 5 estrelas, 50 metros quadrados. E aí a gente sabe que o que diferencia a suíte comum de um apartamento comum é que a suíte ela tem ainda uma sala, além do quarto e do banheiro. E por fim, e aí já algo parte de uma grande hotelaria, ele apresenta já a medida exata para uma suíte júnior, para uma suíte master e para uma suíte presidencial, né? Então nós temos essas definições de tamanho para apartamentos convencionais, hotel de 1 a 5 estrelas, suítes convencionais, hotel de 1 a 5 estrelas e as suítes diferenciadas. E aí eu coloco duas regrinhas aqui para vocês. Esses são os tamanhos dos apartamentos e das suítes. Vamos supor que você, por lei, já sabe que desde o governo da Dilma Rousseff, 10% das unidades habitacionais do hotel precisam ser PCD. Como descobrir o tamanho de uma unidade PCD? Então, vamos supor que o meu hotel é um hotel 3 estrelas. Se eu vou ter um apartamento PCD, eu vou pegar para o hotel 3 estrelas a medida de um apartamento normal, 20 metros quadrados, e eu acresço 50% no tamanho dele. Então, de 20 ele vai para 30 metros quadrados e vai ser a medida de um apartamento PCD para um hotel 3 estrelas. Um outro exemplo, eu tenho uma suíte normal de um hotel 4 estrelas. A suíte normal ela tem 40 metros quadrados para um hotel 4 estrelas. Se eu quiser transformá-la em PCD, eu aumento 50%. Ou seja, uma suíte PCD normal para um hotel 4 estrelas, ela vai ser de 60 metros quadrados. Então essa é a regrinha do PCD. E uma outra regra é que sempre, depois que a gente calcula o tamanho de todos os quartos, de todas as unidades habitacionais, a gente precisa acrescentar a essas áreas das unidades habitacionais a área de circulação, que diz respeito às escadas, corredores, elevadores, etc. A dica é: calculemos primeiro as unidades habitacionais, o valor que chegarmos na unidade habitacional acrescenta 50%, e é o tamanho da área de circulação. Exemplo: se todas as minhas unidades habitacionais, quando somadas, atingirem 1.000 metros quadrados, 50% de 1.000 metros quadrados é 500. Então, a minha área de circulação ela vai ter 500 metros quadrados. E a área total do setor de hospedagem vai ter os 1.000 metros dos quartos, mais os 500 metros da circulação, então vai ser 1.500 metros quadrados. Atentem a isso, porque acabando o próximo slide, eu lanço um trabalho para vocês que é para ser entregue no próximo dia 25. Ele vai estar no ambiente virtual e ele é um exercíciozinho de cálculo que vai valer 2 pontos, porque a nossa prova no dia 1º de maio vai valer
8 pontos e também vai estar disponível no ambiente virtual. E por fim, o setor de governança. Que tamanho deve ter a lavanderia do hotel? Número de unidades habitacionais vezes 0,65 metros quadrados. Que tamanho deve ter a rouparia central? Número de unidades habitacionais vezes 0,6 metros quadrados. Que tamanho deve ter a rouparia de andares? Número de unidades habitacionais vezes 0,3 metros quadrados. E daí a gente vai ter que ver quantas unidades, quantas rouparias de andares vai ter o hotel. O vestiário masculino ou feminino tem que calcular duas vezes número de UH vezes 0,6 para o masculino, número de UH vezes 0,6 para o feminino. E o refeitório, número de UHs vezes 0,4. E daí a gente tem os coeficientes. O nosso trabalho ele está aqui nesse slide, mas ele vai estar disponível no AVA. E ele coloca o seguinte: imagine que você foi contratado para dar consultoria a um investidor de Maceió que quer construir um hotel turístico. O hotel se chamará Igarapé. É um hotel de 4 estrelas. Ele vai ter 2 suítes master. Ele vai ter 3 suítes normais para hotéis 4 estrelas. Ele vai ter 120 unidades normais duplas para um hotel de 4 estrelas. E ele vai contar com 12 unidades habitacionais normais duplas para o público PCD. Então, se pede que vocês calculem a área total do setor administrativo, que é o administrativo mais o lobby mais a sala de estar. Que vocês calculem o total do setor de hospedagem, que é a área das unidades habitacionais mais a área de circulação. Já ensinei como calcular a área de circulação. E na parte de serviços, o hotel conta com uma lavanderia, uma rouparia central, 8 rouparias de andar, um vestiário para funcionários homens, um vestiário para funcionários mulheres e um refeitório. E aí vocês vão me calcular a área total do setor de serviço e no final me apresentar até esse momento quantos metros esse hotel inteiro já tem. Aí vai somar cada um dos setores, administrativo mais hospedagem mais serviços. Eu agradeço pela atenção, peço desculpas pela confusão da necessidade de fragmentar as duas aulas, mas atentem-se às aulas, aos textos que já estão, e eu já lancei texto da matéria inteirinha do curso, né? Já indiquei para vocês o que vai cair na prova do dia 1º de maio, então vocês vão estudar o que está indicado e vão me fazer esse trabalho para o dia 25 de abril e eu vou incluir uns vídeos sobre o cotidiano do setor de governança e aí a gente vai poder enxergar como lidam as camareiras, a governanta e assim por diante. Muito obrigado, espero revê-los em breve.